Graça e paz, irmãos. Eu me chamo Gustavo e eu sou acadêmico da Faculdade Unicesumar. Meu RA é o número 18098845. O objetivo deste vídeo é trazer um sermão expositivo com relação à nossa disciplina Pregações e Práticas Ministeriais, cujo professor é o reverendo Hernandes Dias Lopes. O texto que nos foi proposto está em Romanos, capítulo número 8, versículos de 31 até o 39. Diz assim a palavra do Senhor: A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O título desse sermão é A Perseverança dos Santos. Paulo estava na cidade de Corinto quando escreveu esta carta à igreja que ficava na cidade de Roma, por volta do ano 57 depois de Cristo. Esta carta é considerada a mais influente, a mais longa, a mais teológica das cartas de Paulo. O objetivo de Paulo escrever esta carta era acabar com algumas discussões que estavam havendo naquela igreja entre atitudes dos judeus para com os gentios e também dos gentios para com os judeus. No versículo 31, Paulo vai começar fazendo uma pergunta. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Para entendermos o que Paulo estava querendo dizer, nós devemos decifrar a que se refere a expressão desses fatos. Em primeiro lugar, essa expressão se refere aos versículos 29 e 30 deste mesmo capítulo 8. Estes versículos dizem o seguinte: Porquanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Em segundo lugar, esta expressão desses fatos se refere ao tema central tratado no capítulo 8, que é o Espírito guia os filhos de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, essa expressão, além de se referir aos versículos 29 e 30, ao tema central do capítulo número 8, essa expressão também se refere a tudo aquilo que foi escrito desde o capítulo 1, versículos 16 e 17, que dizem o seguinte: Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando Paulo fala essa expressão, o justo viverá pela fé, ele está trazendo o tema central desta carta aos Romanos. Ele está querendo dizer que a justificação, ela não é por meio da lei. A justificação não é por meio de obras, mas a justificação, ela é por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão desses fatos se refere ao tema tratado por Paulo acerca do plano da salvação. Sabemos que o plano da salvação, ele é descrito, ele é tratado, ele é ordenado por Deus, acima de tudo, quando Deus envia o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Diante dessa introdução, nós temos uma atitude que é perseverarmos até o fim para que nós alcancemos esta glorificação final.
eu gostaria de trazer 3 afirmações para refletirmos a respeito, com base no texto que lemos. A primeira delas diz respeito a Deus é por nós. Neste mesmo versículo 31, Paulo ele vai terminar fazendo uma outra pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A partícula se, ela, na língua portuguesa, pode ser usada como uma condição. No entanto, Paulo não está usando uma condição quando ele está escrevendo esta carta, esta frase. Ele está querendo afirmar, ele está dando uma certeza de que Deus é por nós. É como se esta frase fosse escrita assim, tendo em vista que, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está querendo dizer com quem será contra nós é quem poderá nos privar da nossa salvação, ou ainda quem poderá frustrar um propósito de Deus, ou quem poderá afastar a nossa alma do amor de Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o ser onipotente. Deus é o Criador, é aquele que fez e que governa todas as coisas existentes. Deus, ele é por nós. Deus, ele quem nos chamou. O que nos consola é sabermos que nós fomos escolhidos por Deus. Esta verdade consoladora também pode ser verificada em Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Davi declara no Salmos 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E ele continua no verso 3. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O Salmo 46, versículo 1, ele vai nos dar a certeza de que Deus está conosco em todas as nossas adversidades. Ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O que importa para nós, os que amam a Deus, os que são chamados segundo os propósitos de Deus, é perseverarmos diante das nossas fraquezas, porque nós temos a certeza da salvação. Nós temos a certeza de que nada, jamais, poderá nos privar do amor de Deus. E nós podemos dar um brado, assim como o apóstolo Paulo fez, e dizer que Deus é por nós. Uma segunda reflexão que eu gostaria de trazer é acerca do tema o amor de Deus é imutável. Todos os cristãos devem saber que o amor de Deus, ele nunca se esfriará, o amor de Deus nunca acabará. Olha o que Paulo diz no versículo número 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Paulo está afirmando neste versículo algo não com base apenas no fato de que Deus é amor. Ele está, neste momento, imaginemos se, diante das nossas fraquezas, das nossas adversidades, Satanás ele vem e coloca uma pergunta em nossa mente. Será que Deus realmente me ama? Costumeiramente, no nosso mundo, o sacrifício da cruz ele é mal entendido. As pessoas pensam que aquilo que aconteceu na cruz do Calvário foi algo praticado unicamente pela ação dos homens. Há outras pessoas que pensam que não foi exclusivamente pela ação dos homens, mas também foi pela ação do diabo, pela ação dos principados e das potestades. As pessoas pensam que Deus ficou assistindo a tudo aquilo que estava fazendo com o seu filho de uma forma passiva. E neste versículo nós verificamos que aquilo que aconteceu na cruz não foi um acidente. Aquilo que aconteceu na cruz foi algo determinado por Deus. Não foi pela cegueira, não foi pela intolerância dos homens que Cristo morreu. Deus ele tinha pré-ordenado e planejado tudo desde a fundação do mundo. Nós podemos verificar também que Deus ele não estava
não estava poupando apenas um homem qualquer, Deus não estava poupando um filho adotado, mas Deus não poupou o seu próprio filho, aquele que estava desde eternamente, juntamente com o Espírito Santo ao seu lado. Uma expressão, um verbo que nos chama a atenção neste versículo é poupou, aquele que não poupou o seu próprio filho. Este mesmo verbo ele vai ser utilizado pelos tradutores da Septuaginta quando eles traduzem o Antigo Testamento para o grego, especificamente em Gênesis 22:16, quando Abraão ele vai oferecer o seu próprio filho, Isaque, como sacrifício. A oferta que Abraão fez é um tipo daquilo que Deus fez na cruz do Calvário. Há uma grande diferença, entretanto, com o nosso cotidiano, com a nossa prática em pouparmos alguém. Normalmente nós poupamos aquelas pessoas a quem nós amamos. Porém, aquilo que Deus fez foi totalmente o contrário. Deus ele não poupou o seu próprio filho para que ele fosse entregue e morresse por conta dos nossos pecados. Paulo termina este versículo dizendo: como não nos considerar juntamente com ele, graciosamente, todas as demais coisas? O argumento de Paulo é que Deus fez algo muito maior. E pelo fato de ele ter feito algo muito maior, Deus não se recusa a fazer algo menor. A expressão as demais coisas se refere ao versículo 28 do capítulo 8. Meus irmãos, independente das circunstâncias pelas quais nós estamos passando, independente das nossas tribulações, das nossas angústias, das nossas fraquezas, independente de qualquer que seja o nosso pecado, Deus nos ama e faz com que todas as coisas contribuem para a nossa glorificação final. O amor de Deus, ele é imutável. Devemos perseverar até alcançarmos a condição de sermos perfeitos. E uma outra afirmação, ela tem o título: é Deus quem nos justifica. Nos versículos 33 e 34 diz assim: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quando nós vemos esses versículos, Paulo ele está querendo trazer uma ilustração de uma pessoa que está em um juízo, em um tribunal. É como se nós chegássemos a um tribunal de justiça e pedimos para que eles condenem uma pessoa que nós não amamos, simplesmente pelo fato de que não amamos essa pessoa. Eles simplesmente vão chegar para nós, virar para nós e dizer o seguinte: olha, nós não vamos condenar essa pessoa porque para nós não interessa se você gosta ou não dela. Para nós interessa é se essa pessoa infringiu ou se deixou de praticar algo na lei. Assim também acontece no mundo espiritual. Deus, na relação dele com o homem, estabeleceu uma lei. E esta lei, ela foi dada primeiramente a Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. E, posteriormente, Deus ele renova esta lei com Noé, em seguida ele renova com Abraão e depois, de uma forma muito clara, a renova com Moisés. Deus não é apenas administrador da lei, mas Deus também é juiz da lei. Significa dizer que toda acusação que for feita tem que ser com bases na lei. Tem que ser com termos na lei de Deus. Entretanto, a lei não existe para nós. Nós estamos mortos para a lei, nós vivemos debaixo da graça. Assim como Romanos 6,14 diz: o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora observemos o que os versículos 23 até o 26 do capítulo 3 da carta aos Romanos nos diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência de sua justiça.
Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Nós vemos nestes versículos que Deus, ele tomou os nossos pecados e o imputou em seu Filho. Deus, ele puniu o pecado em seu Filho. E porque ele puniu seu Filho, ele não nos pune. Mas Deus não apenas ele pegou os nossos pecados e colocou sobre o seu Filho, mas ele também colocou a justiça de seu Filho em nós. E porque ele colocou a justiça de Cristo em nós, ele nos considera, ele nos declara justos. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é justificação. A palavra justificação se refere a um julgamento judicial. Portanto, a justificação é um ato de Deus, por meio do qual ele declara que nós somos justos, por causa de tudo aquilo que ele fez em Cristo Jesus. E porque nós somos justificados, meus irmãos, terminamos com todas as exigências da lei, pois essas exigências foram satisfeitas em nosso nome com aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Assim, se o diabo se levantar e trouxer alguma acusação contra nós, Deus responderá que não há nenhuma acusação sobre os seus escolhidos. Portanto, devemos perseverar e crer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, a Bíblia nos traz motivos maravilhosos para perseverarmos e crermos que nós não passamos por as nossas dificuldades, pelas nossas adversidades sozinhos. E que todas as coisas verdadeiramente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são colocadas por Deus em nossas vidas para que nós alcancemos a glorificação final. Ou seja, para que nós alcancemos, nós consigamos morar eternamente com Cristo Jesus. Podemos declarar que Deus é por nós. Por isso não há nada e ninguém que nos separe do amor de Deus. A Bíblia não nos dá uma garantia de que vivemos uma vida tranquila, em um mar de rosas, esperando apenas o tempo que nosso Senhor Jesus vai voltar. Pelo contrário, somos entregues à morte todos os dias por amor de Jesus. Outro motivo para perseverarmos é que o sacrifício da cruz não foi em vão. Cristo foi entregue a este mundo por Deus, para que o plano de salvação fosse consumado após a sua ressurreição. Deus, em um ato de amor, que nós não podemos mensurar, ele não poupou seu próprio Filho para que a nossa relação com ele fosse restabelecida. Deus quer o nosso bem. Uma vez que ele praticou este ato tão sublime, como que ele deixaria de praticar mínimas coisas com relação aos seus escolhidos? Como exemplo, nossas vestimentas, como exemplo, a nossa saúde? Por fim, por mais que Satanás tente nos acusar dos nossos pecados, por mais que ele tente nos levar ao sofrimento pelos nossos pecados cometidos, ele não sairá vencedor desta causa, pois é Deus quem nos justifica. É Deus quem declarou, por meio do sacrifício de seu Filho, que somos justos. Devemos ter fé em Cristo Jesus, para que possamos também sermos declarados justificados. Somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos.